Olá, pessoal, boa noite. Sei que vocês estão aí. Só estou aguardando a Renata. Ótimo, vamos lá. Vou chamar a Rê. Agora sim. Agora sim. Sim, então, só fazer uma introdução aqui. O pessoal está entrando ainda, né? Hoje a gente Hum, vai discutir um episódio de uma série. Eu não conhecia essa série, né? Eu confesso que eu fiquei bem impactada pelo estilo, a forma, né? O formato dessa série, mas uma série que não tem continuação, né? Não são isso. as mesmas personagens. Então, aí, às vezes eu fiquei, ué, mas será que é a mesma? Né? Mas aí depois eu fui entender, né, que realmente cada episódio é particular, mas eles são interligados na questão da temática em si, né? Então, Uhum. o episódio é Queda Livre, é bem simbólico, né? Esse tema, depois a gente pode até falar, né, um pouquinho dele. Eu vou colocar algumas provocações ao longo da nossa discussão, tá, Renata? Sim? E a mais ou menos uma hora a gente tem de live, depois ela cai. Geralmente eu deixo assim uns 40 minutos, a gente, né, batendo um papo, e depois o pessoal eles vão comentando, né? Daí eles participam nos comentários. Adianto para você que pode acontecer de cair, porque começou os trovões aqui, viu? Então, se cair na internet, vai estar disponível no YouTube, e aí depois a gente retorna, a gente pode até retornar amanhã ou logo a hora que der certo, mas tomara que não aconteça nada, seja só um tempo de chuva. E a gente falando no teste, né, sobre o tempo de chuva, e aqui pode Pois é. acontecer, tá, pessoal? Então pode acontecer de cair aí, eu sumir, então não se preocupem. A professora Renata é de Maringá, no Paraná, tá? Então, da minha terra natal, que a maioria do pessoal aí faz parte do projeto e é daqui. Então, vocês vão ver o sotaque ali puxando R, né? Eu adoro isso, né? O pessoal do Nordeste. A professora Renata ela é graduada em Ciências Sociais, é mestre em Ciências Sociais e doutorando também em Ciências Sociais. Então, nesse mundo louco que a gente vive aí, ela entende bem, né? Então, queda livre eu acho que é bem esse reflexo atual. Né? Quando eu vi o nome, eu achei que era uma outra coisa, depois que eu fui entender, né? Como eu não conhecia a série, né? E aí que eu fui entender sobre isso, sobre essa temática, sobre essa provocação que esse episódio traz, tá? Então, a palavra agora toda sua, né? Às vezes eu posso te interromper ali para fazer alguma provocação, uma pergunta mesmo. E se alguém quiser também nos comentários, né? Se você quiser puxar algum comentário de alguém ali para poder responder, ou mesmo comentar por cima, fica à vontade também, tá bom? Tá bom. Oi, gente, boa noite. Eu vi o Jonathan ali falando Guamaré. Eu não sei onde fica. É Rio Grande do Norte, mas eu não conheço. Então, falando oi. Como a Bia falou, eu estou aqui de Maringá, no Paraná, conversando com vocês. Eu estou vendo aqui muito ex-aluno meu também entrando, conversando e tal. Então, para os meus ex-alunos e para os meus atuais alunos que também estão fazendo parte da live, é uma live de uma conexão muito legal, que é sul e nordeste do país, né, do Rio Grande do Norte. Então, Bia, primeiro, obrigada pelo convite. É sempre um prazer. Eu e a Bia trabalhamos por alguns anos juntas, e aí ficou uma amizade muito gostosa, né? Amizades de sonhos, onde queríamos trabalhar, onde queríamos alcançar o mundo. A Bia já alcançou esse voo e eu espero, quando eu terminar o meu doutorado, também alcançar outros voos, né? Assim, conhecer mais gente, conhecer mais lugares, que eu acho que é isso que a academia também promove pra gente, né? É difícil fazer faculdade, é muito difícil, mas ela também promove esses encontros fora das nossas áreas, né? E tal. A Bia estava falando, só vou corrigir ali uma coisa: meu doutorado é em educação, mas com políticas públicas. Não, mas tudo bem. Mas é com políticas públicas, só para vocês entenderem um pouco por que a escolha
né, da temática, assim. A escolha da temática, tecnologia, porque eu estou estudando tecnologia, né? Eu estudo, a minha tese é sobre tecnologia, educação, tecnologia digitais e ensino à distância. E aí eu tento fazer uma ligação junto com Portugal para entender um pouco assim do ensino à distância dentro desses perímetros Brasil e Portugal. Mas o que eu tenho estudado muito e é o meu primeiro minha primeira sessão que eu tenho escrito ardamente nos últimos dias é sobre tecnologia. É sobre tecnologia digital, é sobre essa ideia. Porque quando a gente fala de tecnologia, né, Bia, as pessoas acham que é assim, a tecnologia chegou e mudou o nosso país, e mudou o nosso mundo. Porque a tecnologia, gente, ela é revolucionária, porque se cria uma mágica em torno da tecnologia que não é bem isso, né? Eu defendo no meu trabalho que você só pode entender tecnologia se você entender primeiro a história da humanidade. Primeiro entender como os humanos, como nós humanos, construímos essas tecnologias, né? Quando a gente fala de tecnologia, a pessoa fala assim, porque a educação precisa de mais tecnologia. Sabia que o giz é uma tecnologia? Sabia que o quadro é uma tecnologia? Sabia que as carteiras são tecnologia? O que é diferente é quando a gente fala de tecnologia digital. Aí eu preciso de internet, aí eu preciso de computadores, eu preciso de, né, de instrumento móvel. A gente conversava um pouco antes sobre essa questão agora da pandemia, como está a questão de educação, por exemplo, como estão as questões de educação. E aí é muito incrível, né, que a gente vive falando que a gente vive num país conectado, num mundo conectado, de um clique, tudo se resolve, você tem relacionamento, você conversa, você não sei o quê. Só que veio a pandemia, a gente descobriu que a gente não sabe usar isso para educação. Né? Tanto professores quanto alunos, né? Porque eu, Renata, tenho trabalhado mais de 12 horas por dia, porque eu ainda preciso entender o que é essa educação. E os meus alunos também têm tido dificuldade, por exemplo, com a conexão, dificuldade com os aparelhos eletrônicos. Então, peraí, que tecnologia digital é essa que está acabando com a gente? Né? Ou que está fazendo maravilhas para a gente? Então, assim, nesse primeiro momento é isso que eu queria colocar para vocês. A tecnologia em si, ela não é um problema. Ela não tem problema algum. O problema é quando nós, humanos, não conseguimos fazer uma educação para essa tecnologia. Então as pessoas dizem assim, eu não aguento ficar sem o WhatsApp. Ei, peraí, o celular tá te puxando o tempo todo, ele tá te cutucando, ou você, humano, consegue ter a conscientização de falar assim, eu não vou ficar mais de 3 horas no celular e vou colocar o celular do lado. Porque o que parece quando a gente fala de tecnologia é que a tecnologia é o problema. E não que nós, humanos, que operamos, produzimos, compartilhamos, estamos sendo um problema. Nós, porque a gente não se educa, né? Então, assim, como que eu vou saber quanto tempo eu vou ficar dentro da internet se eu não fui educada para trabalhar com a internet? Né? Quem de nós? Eu falava hoje para umas amigas, né? Eu sou de uma época que a gente fazia curso de informática e que pegava diploma. Então a gente entendia, né? A gente entendia fazer de MS-DOS, a gente entendia de Excel, a gente entendia do Word, a gente entendia o que desligava, a gente entendia um monte de coisa. Isso final da década de 90 início dos anos 2000. E de repente parece que estudar isso se tornou obsoleto. Né? Tipo, a gente não precisa estudar isso. Só que hoje, quando eu peço pro meu aluno assim, eu quero um texto justificado. Você pode fazer pela internet, mas tem que ser justificado. Ele fala, aonde é isso? Eu falo, tem uns negocinhos, esse babarra de ferramenta, que vai lá para você fazer. Então, o problema hoje, eu vejo quando a gente utiliza a internet, quando a gente utiliza a tecnologia, é pensar que eu, ser humano, sou que introduzo isso. Eu, ser humano, sou aquele que vai comandar isso. Eu sou responsável por esse comando. Porque achar que é assim, eu vivo numa sociedade que me manipula o tempo inteiro. A gente tá aí, né? Com várias coisas. Todo mundo duvida da ciência, todo mundo duvida da história, todo mundo duvida da literatura, mas as pessoas acreditam na fake news. Aí você fala, como assim? Né? A pessoa acredita que o AI-5 foi bom. Aí você diz, meu Deus, o livro de história que eu estudei está errado. Só que quando você vai perguntar para essa pessoa o que é AI-5, ela não sabe, porque ela não estudou sobre o assunto. Aí você diz, ela é uma reprodutora passiva? Não, ela é uma ignorante, porque tem todo o assunto para ler, né? Então, quer dizer, como que eu faço? Exatamente. Como que eu faço para ter esse acesso? Né? Então,
elas assim, dá a impressão que elas acham que sabem tudo, então elas não vê a importância da ciência, por exemplo, porque o que é Hum. mais rápido, né? O que é mais cômodo, claro que é você ver algo ali no WhatsApp que o seu colega enviou. Às vezes nem abre a matéria para ler, é só o título da matéria, e aí você já acha que já sabe tudo. E é o que eu falo, né, Bia? Assim, o que eu falo não, mas eu estava dando aula semana passada sobre o lugar de fala com o livro da Djamila, e ela fala uma coisa muito legal no final do capítulo que eu estava lendo com meus alunos, que ela fala assim: a partir do momento que eu assumo que ditadura existiu, que racismo existe, que sexismo existe, eu preciso assumir que eu vou ter que mudar minha postura. A partir do momento que eu assumo que a tecnologia sou eu que comando, eu que olho essa tecnologia, eu que produzo ela, eu tenho que mudar minha postura. Então, mudar minha postura significa aprender sobre essas coisas, né? Então, assim, qual é o olhar que a gente tem nessa sociedade quando a gente está falando de tecnologia? Então, a minha escolha pelo capítulo do Black Mirror, eu confesso que depois de um tempo assistindo Black Mirror, ele tem 4 temporadas ou 5. Depois ele começou a fazer só uns capítulos que duram 1 hora e pouco, tal, não sei o quê. Eu confesso que as 3 primeiras temporadas, e aí quem não assistiu, o primeiro capítulo da primeira temporada já é um soco no estômago, né? Mas aí depois as outras temporadas vão trazendo outras discussões. E a terceira temporada, esse episódio do Queda Livre, ele me chama muito a atenção porque a gente está numa era dos likes. Mas pior que isso, naquele momento a gente estava numa era de likes. Agora a gente está na era do cancelamento de pessoas. A gente está cancelando as pessoas. Então agora é assim: eu gostei de algo, eu vou lá, dou like, dou like, dou like, mas se a pessoa pisar uma vez na bola, eu vou lá e eu cancelo ela. Então a internet hoje virou um tribunal do júri. Ah, Então, nesse meu tribunal do júri, eu acho que eu posso falar tudo o que eu quiser, tudo o que eu fizer, e aí eu não vou ser punido por isso. Porque eu tenho direito, pela tecnologia, por eu ser um indivíduo, eu opero a máquina, eu tenho direito de falar as coisas. O problema é que a gente esquece da convivência entre as pessoas. Esse que é o problema. Ontem me indicaram uma página aqui em Maringá que chama Corona Vírus Maringá. O que é a bendita da página no Instagram? Uma pessoa criou essa página, sabe para quê? Para denunciar os Instagrams de pessoas que estão furando o isolamento social. nossa, Aí eu fui. Não, eu não sabia se eu ria, se eu chorava. Porque a pessoa teve uma sacada muito interessante, mas ao mesmo tempo é uma sacada que a gente fala assim: olha que ponto chegamos, que as chega. instituições não funcionam. Então, 156, a polícia, a prefeitura não funciona. Uma pessoa criou uma página que o simples. E ela fala assim na página dela: você pode denunciar para mim pessoas que você conhece. Porque o que ela faz? Ela dá um print ou ela grava o vídeo que a pessoa fez, ela salva e ela coloca lá na página. Fulano de tal tá furando isolamento. Meu Deus. E aí, vocês têm que imaginar o pandemônio que virou a página. Porque aí as pessoas vão lá e falam assim pra eles: a gente vai denunciar vocês. Eu tô colocando meu advogado. E as pessoas vão mandando áudio, tentando se justificar, o injustificável, porque é pra você estar em isolamento. E a página vai dizendo assim: eu posso divulgar, tá público no seu. Se você tá falando do código tal, eu tô falando do código tal, tal, tal. E os caras da página vão colocando, entendeu? E aí as pessoas, a gente tem o direito de ir e vir. Não, a gente não tem o direito de ir e vir nesse momento. A gente está em isolamento. A gente deveria estar em isolamento social. É isso que as pessoas não conseguem entender. E aí, assim, e eu não tô falando de uma quebra de isolamento, gente, de que você foi ali na casa da sua avó e falou: oi, vó, e ficou 2 pessoas com máscara e tal. Eu tô falando de quebra de isolamento com 15 pessoas. Eu tô falando as pessoas fazendo festa, né? Eu tô falando as pessoas conduzindo as suas histórias, assim. E aí a página, ela vai pegando esses lugares. Ou seja, aquilo que as pessoas mesmo estão denunciando como exercício e assim por diante. Então, eu imagino que a gente precisa, nesse momento, entender qual é o lugar que a gente habita dentro dessa sociedade e entender que função eu, Renata, você, Bia, os alunos aqui presentes, tem dentro dessa sociedade. E se eu tô me deixando. E aí eu acho que a pergunta
juntando com as outras duas lives que eu soube que vocês tiveram, né? Com o ensaio sobre a cegueira e com o poço, eu estou pensando o quanto a gente tem visto a necessidade de se discutir o óbvio, porque a gente está se tornando desumanos. A gente não quer mais pensar como humanos, porque pensar como humano, gente, demanda não cancelar pessoas, mas dar uma próxima oportunidade, repensar o que aquela pessoa falou, pedir para ela repensar aquilo lá. Mas se eu cancelo, é muito fácil. Então a gente vai criar pequenos guetos. Guetos. Olha, eu converso com você, não converso com você. Que é isso que o episódio fala. Eu te dou like, Aham. mas não sei se eu gosto de você ou não. Eu não sei se. Mas se você me der menos like, eu tenho menos chance de estar dentro da minha sociedade. Dessa maneira. E em destaque. Né? Eu brinco com meus alunos aqui em Maringá, que tem uma boate, tem uma casa de show que a gente gosta, que é chamada MPB. E lá, para você ser VIP, você sobe num degrau só. Você coloca uma pulseirinha, você chega no camarote, que é um degrau do piso, e aí você se sente, porque você fica olhando para as pessoas daquele um degrau, assim, tipo, nossa, eu sou VIP, aí coloca a pulseirinha que brilha no escuro e tal. Porque você vai dizer, é ali que eu segrego as pessoas, é ali que eu vou separar o joio do trigo. Então, os likes, desse sentido ali no Queda Livre, é separar esse joio do trigo. Né? Tanto é que ela fala assim, você só tem 4.1, você precisa ser 4.5 para ter outras coisas. Mas quem determina isso é a própria sociedade. Isso É é. isso que as pessoas não conseguem entender. Quando eu comecei a assistir, eu comecei nos 15 minutos e parei, porque começou a me incomodar, né? Depois a gente pode até falar dessa coisa Uhum. né? Mas me incomodou e eu fiquei, parei, pensei, falei, a gente faz isso, né? A gente bloqueia, porque o fulano fez uma coisa, que eu não gostei, né? Como você disse no início, porque é bem mais fácil eu ir lá bloquear ele, acabou, não tenho mais problema. E, ao mesmo tempo, quando eu vou lá, né, quando a primeira parte, né, do filme que eu achei bem interessante, quando ela vai numa cafeteria, e aí ela come, ela não come o biscoito, né? Ela joga fora e posta uma foto como se tivesse comido o biscoito, né? Que fake news. E a gente faz isso sem perceber, né? A gente Sim. faz isso, Uhum. eu faço isso, todo mundo faz isso. Não vamos ser, falar, não, eu não faço isso, porque o Sheik já falou, já disse isso para o Jefferson na live passada, Uhum. a gente é bom e a gente é mal. A gente tem a máscara do teatro lá, né? Tragédia e comédia. Uhum. Né? Nós fizemos isso. Deixa eu colocar aqui para ficar bonito, vou postar. E aí depois eu vou olhar quem deu like, né? Quem gostou, quem não gostou. E aí, às vezes, alguns, né, que já chega num patamar assim alto, né? Quem não deu like, já não gostei dessa pessoa, porque esperando que ela me desse like, então eu vou lá e bloqueio ela, porque ela não está dando likes nas minhas fotos. Não é mais Sim, exatamente. legal, então eu vou bloquear, ou vou desfazer amizade, enfim. É Eu muito falo muito. verdade, né? É muita realidade. Eu falo para meus alunos quando eu estou dando aula sobre pensamento, imaginação sociológica e tal. Eu falo para eles: tem um vídeo na internet que se chama Inovação da Solidão. É um videozinho de 5 minutos. Eu sempre indico para meus alunos assistir. A inovação da solidão. Porque eu pergunto para eles assim: tudo bem, a gente está na era tecnológica, todo mundo fala com todo mundo, não sei o que tal. Aí eu falo assim: lista para mim 100 pessoas que você gosta, que você troca ideia toda semana. Não dá. Lista pra mim 50. Aí eles reclamam, falam, não dá, pro. Lista pra mim 20. Não. Aí eu falo 10. Aí uns já falam assim, 10 eu já consigo. Ah, tá bom. Aí eu falo 5. Aí a maioria fala, 5 eu consigo. Aí eu consigo. 5 eu consigo. Quando eu termino, eu falo assim, então por que a sua rede social tem mais de 1.000 pessoas? É. Se você não consegue listar, né? E aí as pessoas, aí elas ficam chocadas. Uma vez eu escutei de um grande amigo que ele me perguntou assim: se você morresse agora, quem iria no seu velório? Aí eu fiquei assustada, né? Eu falei, nossa, que pergunta, tal. E aí ele falou assim pra mim, sabe por que eu tô te perguntando? Porque quando a gente passa na casa de alguém, fala assim, ô velho, tem uma festa ali, vamos lá. A pessoa nem quer saber quem é. Ela se arruma e ela vai pra festa. Então não importa pra ela quem é a pessoa da festa. Importa que ela vai beber, que ela vai comer, que ela vai conhecer pessoas. Só isso. Agora você não passa na casa de alguém e fala assim pra ele: oi, tudo bem? Eu vou ali no velório. Você tá indo?
por favor, né? Vamos ali. Aí a pessoa olha pra você e fala, o que eu vou fazer no velório? Você tá louco? Então, quer dizer, quando eu tô falando de quem apareceria no meu velório, eu tô dizendo assim, quem apareceria porque essa pessoa se importa comigo. É essa a diferença. Ali naquele episódio, a ideia é que o irmão dela tá falando o tempo todo pra ela. Olha, para com isso, larga de ser, para que não sei o quê, blá blá blá, não é isso. Ela fala, ai, olha a nossa casa, olha onde que a gente vive, que não sei o que. Ele diz, mas pra gente viver, tá ótimo. Eu não sei o que, que você tanto quer, né? Tanto é que a hora que ela vai comprar a outra o apartamento, a pessoa simula uma realidade que não é dela. Ela não tem aquele namorado, ela não tem aquelas roupas, ela não tem aquele lugar. Tanto é que a mulher fala: olha, se você não tiver mais pontos, eu não posso te dar 20% de desconto. Porque, na verdade, eu estou escolhendo quem eu quero que esteja ali, porque eu estou escolhendo quem eu quero que participe daquela sociedade. Né? Então, quando você fala assim pra mim, nossa, me impactou, a hora que ela mordeu, ela nem morde, né? Ela faz um jeito assim pra não sujar o batom, então ela nem morde, ela tem um nojo daquela comida, um nojo, só que ela coloca lá e ela posta a foto mais bonita. Sim. Exatamente, é muitas vezes o que a gente faz, né? É muitas vezes o que a gente faz. Então tem gente que ganha, por exemplo, muito dinheiro postando as coisas mais bizarras, as comidas mais bizarras, dizendo que aquilo é horrível, não sei o quê, mas tem muita gente que ganha dinheiro só com os arrobas da vida. Ah, eu vou postar aqui que você tem uma pizzaria, que não sei o quê, mas você me dá alguma coisa em troca. E ninguém mais, hoje na internet, muitas vezes a nossa hipocrisia é de não elogiar por elogiar. Né? Eu tenho feito há alguns anos, para mim mesma, uma política de que assim, se eu tiver que elogiar alguém, vai ser público, vai ser com Instagram, vai ser não sei o quê, e eu vou colocar, olha, gostei disso, achei isso pertinente, achei isso, não sei o quê. Eu acabei de ler, né? Quem tem aí meu Instagram, meu Facebook, sabe, sempre tem pedaços de livro, sempre tem pedaços de alguma coisa, porque assim, eu tenho que fazer esse serviço também, porque a gente vive num mundo hoje que o cancelamento é muito melhor do que o elogio para alguém. Tá. Que o cancelamento é o que te faz ser a pessoa. Aquela pessoa ali, é lógico que o Black Mirror, aquele acho que é de uns 2 anos atrás, mas assim, eles ainda não estavam falando nesse cancelamento. E hoje a gente já fala nesse cancelamento. Então quer dizer assim, eu não vou ser sua amiga se você não me der nada em troca. Então assim, eu não vou falar bem da sua loja se você não me der nada em troca. Como assim, gente? A gente está falando de seres humanos, a gente está falando de pessoas. A gente está dizendo assim, olha, qual o sentimento humano que eu tenho em relação a isso. Aí você vem me dizer que a tecnologia está acabando com as pessoas? Não é a tecnologia que está acabando com as pessoas, E uma coisa né? que acontece no filme também, que eu achei bem interessante, que daria para a gente discutir, é sobre a pontuação dessas pessoas, né? Aquelas que são abaixo de, né, 4, 4,1, Uhum. elas são mal vistas, né? Elas, é como se não Sim. fosse gente. Parece que é um zumbi, né? Você não pode ter relação com aquela pessoa. Então começa com um dos colegas de trabalho, que inclusive é negro, né? E uma coisa que a maioria, né, dos negros que ali estão, eles estão trabalhando. Uhum. Termina, Sim. né, com um negro na cela, né? Que aí é a última parte, que daí a gente deixa mais para o final. Mas me impactou Uhum. bem isso, né? Essa pontuação, então, eu sou 3,8, ou eu sou 1, né? Que no caso que é da caminhoneira, que é a, Uhum. que é a Susan, que ela ainda dá um insight assim, né, na lei. Sim. E aí você pode falar, você falou da pessoa negra, mas você pode falar da Susan também, que é questão de gênero. Sim, Ela também é uma representatividade da questão de gênero. Do tipo, ela fala assim, né? Porque aí a gente coloca de novo o estereótipo do lésbica ou gay porque está dirigindo o caminhão, né? Que é também um toque, assim, que a gente fala, opa, peraí, olha, também eu tô falando que ser diferente, não que ali no caso, né? Ela fala que ela teve marido e tal, mas não, ali no caso também que o ser diferente também é mal pontuado. ao pontuar. Vocês, Se você é exatamente. uma amizade, aí estende, né? O que a gente vê hoje. Se você tem Sim. uma amizade, uma relação com as minorias, você é Uhum. mal visto por algumas pessoas. Exatamente, exatamente assim. Então, quer dizer, ela vai trabalhar. Por exemplo, ela fica com meio dó do menino negro naquela cena e ela dá um like.
né? E aí, quando ela dá um like, o cara vira pra ela e fala assim: a gente não tá conversando com ele. Então, assim, se a gente não tá conversando com ele, você também não pode conversar. Que isso pega mal pra você. É a mesma coisa quando a gente tem um amigo negro, quando a gente tem um amigo gay, quando a gente defende o movimento feminista, quando a gente vai numa passeata e fala, eu não aceito isso que tá acontecendo, porque aí as pessoas olham pra você e falam assim, ah, vocês são esses esquisitos, né? Tipo, eu abro, né? Tipo, olha, eu não vou olhar e perceber que a gente está lutando, né? Hoje em dia é muito assim, né? Você fala que você é a favor que as pessoas comam, tenham direito à comida, você já é comunista, você já é esquerdista, você já é qualquer outra coisa. Você não pode ser humano. Você não pode ser humano. Outro dia uma aluna perguntou assim pra mim, professora, como que é ter consciência? Como você tem consciência? Eu olhei e falei assim, pensar que eu sou gente. Eu falei, consciência pra mim é você ser gente. Gente, a professora Eliane Maio fala uma frase que eu adoro, gente que gosta de gente. Se você não gostar de pessoas, é muito difícil se relacionar dentro da minha sociedade, né? É isso que mostra ali, o lance do like, o lance do tal, nunca é a relação de fato, né? Ontem eu ria vendo Fantástico falando que os solteiros estão substituindo nessa pandemia e eles estão se conhecendo virtualmente, que não sei o quê. Aí eu fiquei olhando aquilo e falei, não, gente, vocês não estão naturalizando isso, não. Vocês não estão fazendo isso, né? E aí você pegava o estereótipo, aí vamos para o estereótipo também, não tinha uma pessoa negra, não tinha um gay, né? Não tinha nada fora do padrão. Eram os menininhos padrões da balada, as menininhas padrões da balada, e pronto. E eu discutindo que. Aí alguém falou assim, a repórter pergunta, ai, alguém de vocês já chamou no privado? Já chamou no particular? Aí eu fico pensando, gente, que eu tô vendo isso? Eu pensei, não, não é possível, né? Não é possível, porque aí entra discussões muito sérias, como as discussões em relação à sexualidade, como as discussões em relação ao que é amor, ao que companheirismo, o que é. Porque aquela menina, no final, ela é sozinha. Ela não tem ninguém se ela não pontuar. Esse que é o grande problema. Não pontuo, eu não sou ninguém na minha sociedade. Ai, traduz então para a nossa sociedade, professor, o que, que significa isso? Se eu não consumir, eu não sou ninguém na minha sociedade. Se eu não tiver a marca, eu não sou ninguém na minha sociedade, né? Por exemplo, ela pega um carro para ir para o casamento, mas o carro já é de uma marca que não é para todo mundo. É velho. Então, quando ela tenta conectar, não dá mais, porque é velho. É você ter um celular que não seja iPhone. Quando todo mundo está conversando, aí fala, passa para mim. Aí a pessoa fala assim, você tem iPhone? Porque se você tem iPhone, eu consigo passar. Se não, eu não consigo. E aí você vê nesses pequenos pontos como a desigualdade social ela ainda é mantida. Então é uma ilusão achar que eu tenho tecnologia e ela vai salvar. Ela salva a educação, ela salva as questões humanas. Não, ela não salva. Como também ela não é a grande tragédia. A questão aí é quem sou eu, como ser humano, para entender essas questões, né? Eu sempre falo para os meus alunos de comunicação que o Brasil já cometeu dois grandes erros, né? O primeiro foi ter colocado a televisão com uma população de mais de 60% analfabeta, na década de 50, e o segundo é colocar uma tecnologia a partir do ano 2000 sem educar a população para a tecnologia. É por isso que em 2020 a gente acredita em fake news. É por isso que em 2020 você fala para sua mãe de 75 anos assim, né? Eu tenho uma mãe de 75 anos. Mãe, esse negócio aqui tá errado. Eu venho de uma mãe privilegiada, posso falar para vocês, porque minha mãe, ela acha todo mundo idiota, assim, ela olha o Datena, ela chama o Datena de idiota, ela chama o presidente de idiota, então eu acho muito legal. Então minha mãe não acredita muito em fake news, sabe? Ela discute e tal. Mas a gente precisa, mas ela assiste programas de fofoca, e eu não aguento, eu dou risada, né? Mas a gente precisa entender que, assim, o resultado da fake news, o resultado desses absurdos que a gente tem hoje, ele é um resultado da falta de educação. E de uma maneira de dizer assim, é só consumir. Só consumir, já tá ótimo. Você consegue comprar o celular? Beleza. Você consegue ter uma conexão legal? Ok. Mas quando eu peço para você atuar em cima disso, eu não consigo.
Esse é o problema. Esse é o Quando eu peço para pensar sobre isso, eu não consigo, né? Eu tenho trabalhado com aula. Oi? muito mais fácil você receber isso, você ser passivo e não ativo em relação à coisa, tentar entender, tentar, né, ver se essa matéria realmente está ok, né, e tentar ser Sim. humano, você utilizar essa tecnologia a seu favor, no sentido de ser humano, né, e não você segregar, você separar o outro porque o outro não tem, né, e Uhum. às vezes a gente, nos nossos próprios discursos, a gente reproduz isso, né, reproduz essa Uhum. separação, né? Então, É, a gente a gente reproduz porque, na verdade, Bia, quando eu olho para a tecnologia, como ela é ou grande, a grande revolução, eu fico pensando como eu, pessoa, chego até aquela grande revolução. Então, se eu tenho lá um iPhone, se eu tenho uma outra marca, se eu tenho um dispositivo melhor, eu também continuo falando desses dispositivos também em nome das classes sociais. Porque eu também vou conseguir dividir as pessoas, né? A gente vive num país muito pobre, muito pobre. A gente não tem dimensão da pobreza que é esse país. Aí você fala assim: ah, mas você vive no sul do país. Eu vivo mesmo, vivo no sul do país, numa cidade elitizada do caramba, assim, uma cidade cara para se morar, por conta da universidade de mais 35 instituições de ensino à distância ou não que existem na cidade. Então, eu tenho uma faculdade pública e mais 9 faculdades particulares, além das outras milhares de polos de educação à distância. E aí as pessoas me dizem assim: ah, não vamos pensar em desigualdade social, não, quando a gente fala de tecnologia, por exemplo. Não vamos pensar que a pessoa ela recebe uma fake news e ela não consegue discutir a fake news. Né? Quando a Bia fala assim, eu comecei a assistir, me deu um incômodo. Bia, eu sinto isso quando eu estou dando aula. Eu tenho um aluno que não consegue ficar dentro da sala de aula quando eu começo a falar sobre sociedade. Porque ele sente um incômodo de se desconfortar e se reconhecer naquilo que eu estou falando. Então é mais fácil ele me agredir, é mais fácil ele me odiar, é mais fácil ele sair da minha sala batendo a porta, do que ele pegar aquela informação, pegar a informação que ele tem e tentar fazer uma mescla para entender sobre o que eu estou falando. Quando você disse, eu parei e fui me questionar por que isso está me incomodando. Uhum. Por que isso me dói? Sabe, eu parei. Tem coisas, gente, que eu não assisto. Por exemplo, eu assisti o primeiro capítulo do documentário da Marielle. Eu não assisti mais. Por quê? Porque me incomoda demais. Me incomoda ser mulher, me incomoda depois ler aquele monte de comentário ridículos, das pessoas não entenderem uma execução de alguém, das pessoas não serem capazes de defender uma execução, tipo assim, de defender uma execução por questões que não é defensável. Então eu não assisti. Olhos que Condenam, que é uma outra série da Netflix de 4 capítulos, que conta a história de 4 garotos negros, 5 garotos negros condenados na década de 90 pelo estupro de uma mulher dentro do Central Park, e eles não tinham nada a ver com aquilo, e a Oprah faz depois, eles hoje são homens, né, uma história real. Eu assisti o primeiro capítulo e fui pro último. Porque eu chorava e eu falava assim, gente, eu não vou assistir o restante. E no último eu fiquei passando, quando me apertava, porque aquilo me incomoda, né? O livro, o Conto de Aia, eu sei que tem Sim. a série também, eu não consegui assistir a série. Eu levei 5 meses para ler o livro. Porque aquilo ia um desconforto, eu falava, ai meu Deus do céu, estamos chegando perto disso. Eu sou mulher e eu posso ter naquela consequência. Então, quando você pergunta assim para mim, por que a gente se sente desconfortável? É porque aquela nossa verdade, estupidamente construída e construída dentro dos nossos preconceitos, dentro da nossa educação, essa nossa verdade é colocada em xeque. Quando eu assisto Poço, quando eu assisto ensaios sobre a cegueira, né? Quando eu assisto o Jonathan fala aqui, o Milagre da Cela 7, né? Tipo assim, te coloca em jogo o seu desconforto, te coloca em jogo assim, como que eu vou pensar sobre isso? Do lugar que eu estou ocupando, como que eu vou pensar sobre isso se eu não quero pensar? Eu não quero. Eu sou mulher branca, eu sou mulher hétero, eu sou mulher de universidade acadêmica. Não é comigo que vai ter violência. Não sou eu que vou apanhar.
Né? Pra que eu vou ficar pensando em gente, em gays? Pra que eu vou ficar pensando nessa comunidade? Eu não tenho nada a ver com eles. Só que, quando eu começo a conviver com uma pessoa do meu lado, que é dessa comunidade, e eu ouço, escuto o que essa pessoa está falando, eu começo a colocar em xeque o que eu penso. Então, ali o tempo todo, no momento que ela pega a carona com a caminhoneira, é a primeira vez que ela entra em xeque. Primeira vez. Porque ela fala assim: como que essa mulher pode estar rindo se ela tem um ponto alguma coisa e ela ainda ser capaz de me dar carona? Uhum. E Olha o aí, cheque né? é, e o São, cheque dela pior é que ela pensa que ela pode ser comparada àquela mulher. assim, ela se vê como se fosse o futuro dela, né? Ela para e pensa, não, eu não vou, eu tô com três, acho que ela tava com três, né? Três alguma Aham. É, ela tá com três caindo, né? caída. Aí ela vê aquele um, ela fala, não, eu vou chegar nesse um, não, eu não vou chegar nesse um. E aí que eu fiquei, eu falei, eu vou perguntar isso para Renata. Daquele momento que ela, né, decide, ela sai do caminhão, né? Que aí Aham. pega uma outra carona, né? Que ela vai ao banheiro, encontra um pessoal lá, tal. Isso. Aham. Momento, até ela, aquele momento foi o, digamos, a abertura dos olhos, ela não é mais cega naquele momento, porque ela decide ir ao casamento, ela decide ir para lá para falar algumas verdades para a amiga. É naquele momento ou ela vai se estendendo até chegar mesmo? Eu penso que o momento da libertação dela é o final, é a cadeia. Eu penso que ali, porque eu acho que ali é muito sintomático entender que a prisão é algo que te prende, ok? Então ela tá presa ali. Só que é o primeiro momento que ela é o primeiro momento que ela pode ser livre, porque Sim, ela consegue falar as palavras, eu ela acho consegue xingar, ela consegue olhar para aquele cara negro ali e eles começam a um discurso que é inaceitável dentro daquela sociedade de pontos, eu acho né? que é E um aí para mim é muito processo, sintomático porque assim, ela vai porque aí processo, né? Eu acho que a partir do momento que a Susan, né, diz para ela, ó, a partir do momento que você pode sair, eu acho que daí ela vai, é uma crescente, ela vai crescer, é, né? ela começa a entender que assim, parece ridículo e vou usar uma coisa bem chula, mas é assim, eu tô na merda, então eu quero ver aonde isso aqui me leva. Porque se o meu medo era chegar aqui, eu já tô no fundo do poço. Então, o meu fundo do poço é esse, eu quero ver aonde vai o fundo do poço. E eu penso assim, quando ela se une lá com aqueles personagens para ela conseguir a carona, na verdade ela ainda tá manipulando, porque na verdade ela ainda quer. Ela não quer entender que ela já fez tudo errado. Ela não Ela não, está ainda. não, ela não tá pronta, porque assim, ela não quer entender que ela fez errado lá no aeroporto, ela não quer entender que ela pegou o carro, ela não quer entender que assim, eu tô praticamente na merda. Tanto é que eu acho que a hora que ela entende é a hora que ela tá no telefone dentro do ônibus e ela começa a falar as coisas e as pessoas começam a perceber que ela mentiu e a hora que ela termina, ela fala assim, ela fez tudo mentira, era tudo mentira, que não sei o quê, e eles largam ela no meio do caminho. Ali eu penso que ela, tipo assim, ela perdeu totalmente a noção de moral que ela tinha antes. É ali que eu imagino que ela perde. Porque é ali que ela abre e ela vai beber. Né? Quando a gente perde a nossa moralidade, as pessoas dizem: agora é minha hora de beber. Agora é a hora que eu vou me embriagar. Porque eu já não tenho moral nenhuma. E como que eu vou enfrentar essa sociedade? Aí ela pega Né? tudo e vai a caminho do casamento. E ali naquele condomínio já tem, né, a placa 3,8, né, se eu não me engano. Você não Exatamente. comparação, né, do início ao fim do episódio. É muito interessante essa simbologia, né?
E eu acho que essa simbologia é muito legal quando a gente vai para ciências sociais, porque o Durkheim, ele fala que a sociedade molda o indivíduo e não o contrário. Então, para o Durkheim, você é moldado pelo que a sociedade quer de você. Então, ter mais de 3 pontos é o que a sociedade acha moralmente que você deve ser. Ela não quer saber se você tem dinheiro, se você foi bem educado, se ela não sei o quê. Ela quer saber se você tem mais que 3 pontos. Aí a gente pode entrar na discussão da meritocracia, né? Eu estava falando isso para minha mãe essa semana, assim. Eu vou ser uma doutora, né? Se tudo correr bem, eu vou ser uma doutora daqui uns anos, daqui 2 anos, filha de pintor de parede e dona de casa. E isso é uma exceção da regra. Não tem aonde eu pegar e falar assim, não, eu tenho muito orgulho da onde eu venho, mas esse orgulho que eu tenho da onde eu venho não fecha o meu olho para dizer assim, olha a meritocracia dela. Não, gente, não é isso. Ali naquela sociedade, ter menos que 3 pontos e pouco, você não faz parte dela. Então, vocês imaginam quando a gente fala da questão do negro, da questão das trans, da questão de um monte de diversidade que não fazem parte dos 3,5 pontos da nossa sociedade. Que não faz parte, a gente discute, no país que mais mata as LGBTs, a gente discute se a pessoa tem bom caráter ou não, a partir da questão da sexualidade dela. Isso é absurdo. A gente deveria estar muito mais avançado na questão de sexualidade. Para falar de caráter, é porque eu modelo a minha sociedade do jeito que eu quero. Né? Então, ali naquela sociedade, ela modela. Ninguém ali é feliz. Essa é a sensação que eu tenho. A menina que está casando, o cara, ninguém ali é feliz. Tanto é que fica muito. Não sei se vocês tiveram essa malícia assim, mas fica muito impactante que o cara que está casando tem um caso com o amigo dele a hora que o amigo dele abraça ele ali no final. E eles começam a falar coisas que é de uma intimidade sexual. E tanto que a menina olha assim e fica olhando para os dois, né? Que não é só uma amizade. Então, a gente também vive esses pilares dentro da nossa sociedade. De que, tipo assim, para você ser 3,5, como era lá, para você ser 4,5, você tem que ser aquilo que todo mundo acha como um estereótipo. E a gente volta a falar, né? Não tem nenhum negro, não tem homossexuais, não tem nenhuma minoria, porque eu não vou pensar sobre isso, né? Se a gente fizer um paralelo, a gente faz um paralelo lá com o filme Parasita, né, que ganhou o Oscar, que é essa ideia assim de tipo você falar assim, o que que uma classe social e outra, o que que é importante para essa classe, né? Tem um memezinho, assim, um boxzinho que fica sempre passando na nossa timeline sobre parasitas, que tem uma chuva, e aí alaga, acaba com a vida do funcionário, que é o motorista, e aí ele tá no outro dia trabalhando, ele vai morar dentro de um ginásio, ele não tem mais nada tal, e aí a mulher tá atrás e fala assim, a chuva de ontem, uma benção. Foi maravilhosa. Nossa, veio para renovar. E o cara que está dirigindo tá dormindo dentro do ginásio. E aí as pessoas não conseguem entender isso. Então, aquela mulher, ela tá à busca de likes, porque ela entende que aquela sociedade só vai valorizar ela se ela tiver todos aqueles likes. Porque nem ela mesma entende quem é ela dentro daquela sociedade. Então eu penso que quando ela entra no casamento, o que ela quer mostrar para aquela sociedade é assim: eu sou gente. E assim, E uma coisa você não. que chamou a atenção também nesse casamento é que você vê ali um padrão, né? As mulheres loiras, né? O pessoal, o mesmo padrão. Você não vê um negro, você não vê um asiático, Uhum, né? Você não consegue ver ali essas outras, né, minorias, esse pessoal que no início, né, do filme você vê trabalhando, né, como a moça ali do aeroporto, por exemplo, sim, o uhum, de trabalho servindo, né? Enfim. Então, o sim, casamento é como se fosse uma sociedade à parte. Quem entra aqui a partir de 3,8 e ali você vê, né, a imagem desse padrão. E aí ela tenta se filtrar toda desarrumada, né? uhum, Está arrumada. uhum, No momento que aí já começa o primeiro ponto do choque, né? O choque por sim, ter menos, né? Que ela liga para ela, ó, você não pode fazer,
vir aqui no meu casamento porque você é dois ponto alguma coisa. Uhum. Exatamente. E aí, quando ela chega, que todo mundo vê ela daquele jeito, é um outro impacto, né, da moça lá que está casando, que é a Naomi, né? Aham. E que, de alguma forma, só traz ela para dentro daquele lugar, ali que ela começa ultrapassar e viver, só traz ela porque ela vê vantagem em estar com aquela pessoa lá que era, tipo, a amiga dela. Vantagem no sentido assim, ai, que bonito vai ser eu falar que eu tenho uma amiga de anos, né, e que a gente conserve essa amizade. Mas não é como se ali naquela parte eu penso que houvesse um tipo de humanização, uma primeira tentativa de humanizar as relações, sabe? De você dar importância, porque igual eu falei, uma coisa é você ir num casamento, numa festa. Outra coisa é eu te chamar realmente para um velório. Porque aí eu preciso te dar uma importância, né? Quem aí, e aí eu não sou casada, a Bia é, né? Eu sou. Mas assim, quem aí quando foi fazer a festa de casamento, ou quando a gente vai dar alguma festa, a gente convida exatamente as pessoas porque elas são parte da gente, porque elas vão contribuir. Eu fico pensando muito nisso quando alguém me chama para madrinha de casamento. Sabe por que que eu penso? Porque eu acho que madrinha, padrinho de casamento tem que ser aquela pessoa que vai te acompanhar pro resto da vida. E não pode ser só aquela pessoa que você fala assim, ah, eu gosto tanto de você, você vai ser minha madrinha de casamento. Com quem? Ah, com o primo do sobrinho, do tal, que não sei o que, beleza. E nunca mais você tem nada a ver com aquela relação. E o pior de tudo é quando você, né, faz essa lista pensando no presente, porque isso acontece. Exatamente, né? Essa lista pensando no presente, essa lista pensando aquilo que ela pensava, né? Quem são as pessoas bonitas ao meu redor, né? Porque tem outro detalhe ali. Ninguém é gordo. Uhum. Né? Ninguém tá fora do peso, ninguém e a todo momento ela fala dessa beleza, né? Porque hoje a Miriam Goldenberg, antropóloga carioca, ela diz que o corpo é um capital. Você vende o seu próprio corpo, né? Você vende o seu corpo antes de qualquer outra coisa na sociedade hoje. Você vende o seu corpo. Por isso que nós somos o segundo país de maior índice de cirurgias plásticas, porque a gente vende o nosso corpo. Eu sempre falo para as pessoas assim, quando elas dizem assim para mim, né? A gente mora aqui no sul, então esses dias já começou a fazer frio e tal, e aí começam aquelas discussões na internet. Ai, você gosta de frio, você gosta de calor, você gosta de frio do calor. Eu passei, assim, não é nenhum estudo científico, nada, mas é só observação de uma antropóloga, de uma antropóloga bem entusiasta da antropologia, que faz pesquisa na área. Mas a observação que eu tenho é que, na verdade, as pessoas não gostam de frio. O que elas gostam é de esconder seus corpos. Por isso que alguém fala assim, ah, eu adoro frio, porque as pessoas estão mais bem vestidas. Não é isso. É porque no frio, independente se você tá com um corpo a mais ou corpo a menos, todos aqueles tecidos, eles modificam o seu corpo. Então você vai estar bonito porque o corpo não está à mostra. A gente vive num país que o corpo deve ser mostrado. Então, quando eu falo assim, ai, as pessoas ficam mais elegantes, aqueles casacos, aquelas coisas. Claro, ele cobre o seu corpo da imperfeição. Então, para quem é gordinho, para quem é fora do peso, para quem se acha fora do peso, para quem olha no espelho e tem problemas porque se acha fora do espelho, é muito legal o frio. Porque eu coloco uma roupa, coloco um cachecol. Não é o que as pessoas falam quando vê, às vezes, as pessoas que são gordinhas e falam assim: ai, você tem um rosto tão bonito. Tipo, por que que você não emagrece? Tipo, então, quer dizer, lá no inverno eu posso colocar que o meu rosto lindo agora vai aparecer, Exato. né? Então, assim, essa questão da beleza, quando ela chega ali toda estrupiada, né? Toda a maquiagem borrada, aquela roupa toda rasgada, aquela roupa toda rasgada, suja, né? Todo destoante, é muito legal também, e aí é a parte estética, estética no sentido aí bem da publicidade, quando a gente vai ler semiótica e tal, não sei o quê, que é, não sei se vocês repararam, mas o episódio inteiro é em tons pastéis. Não tem nenhum tom que grita. Não tem um vermelho, não tem um amarelo. É tudo tom pastel. Tudo é um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas nada de fato que marcasse aquela presença.
Dá a impressão que é para deixar todo mundo igual, né? Assim, É, todo mundo neutro. quem não é igual, geralmente é o 3 ponto alguma coisa, né? Exatamente. E é para deixar todo mundo neutro, né? Eu, Ninguém ali tem opinião, ou ninguém ali tem uma forma, né? É todo mundo neutro. Então, se eu sou todo mundo, se tá todo mundo neutro, eu tô olhando para aquilo e falando assim, não tem ninguém diferente, porque eu brinco muito, né? Eu gosto muito de colar, eu gosto muito de coisa colorida, né? A Bia me conhece, sabe que eu sou uma pessoa colorida, eu gosto de cor. E aí eu acho muito engraçado quando eu vou dar aula e eu chego em alguns lugares que eu trabalho, num dos lugares que eu trabalho, eu tenho uma chefe que ela toda vez ela fala: "Ai, mas você é tão colorida, né? Ai, mas o seu colar, o seu vestido, que não sei o quê". E toda vez que ela fala isso, eu sinto que ela se incomoda. Eu sinto que para ela não é o papel do professor ter aquele destaque. Ser o professor que vai entrar da aula de moletom, ou de macacão, ou o professor que está com uma blusa, né? O professor que está com um turbante na cabeça. Não é para fazer isso. É como se dissesse assim: olha, coloca o seu jaleco e se coloca na sua insignificância. Você não pode demonstrar ali que você é pessoa, entendeu? Você tem que demonstrar ali que você é um professor, um profissional da educação neutro. Então, ali no episódio, eu também percebo esses tons pastéis como neutralidade, né? Aquela neutralidade no sentido, neutralidade, a fala da aeromoça, da atendente lá do avião, uma hegemonia total naquela sociedade, porque ela é a própria que é deixada de lado naquela sociedade. E quando ela tem a oportunidade de fazer isso com outro, ela faz. E muito clássica, né? Ela faz assim, oprimido é não. opressor, né? O sonho do oprimido é ser opressor. Exatamente. Que eu vi, eu já anotei aqui, é a necessidade das pessoas serem felizes. Você tem que ser feliz. Se você for triste, aí a gente vê, né, trazendo para a atualidade, você posta só porque você está feliz. Se você colocar lá que você está triste, né, no Facebook, no Instagram, né, alguma coisa vai acontecer que não vai ser normal. Né? Então, você Uhum. plantar felicidade, colocar ali que você está feliz. Isso eu vi no filme, né? No episódio, desculpa. Ela tá morrendo de raiva e aí ela força o sorriso, né? E isso fica muito claro ali no quando ela está no elevador, né? Uhum. Sim. É a popularidade da pessoa que mora ali no mesmo condomínio que ela. E aí ela vai forçando essa amizade, mostrando que sempre está feliz, sempre está gentil, né? Sempre é gentil com o outro. E aí ela faz questão justamente porque ela quer, né, o like ali, ela quer a nota. Ela não está sendo gentil porque ela é humana, né? Ela Uhum. é gentil porque ela quer uma pontuação. Isso acontece, né? É a ideia das pessoas, né, falar sobre gratidão, 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 e isso perdeu o seu sentido, perdeu o seu sentido tão, né, quando alguém fala assim, eu sou grato, ou, ai, gratidão, gratiluz, né, aí você fala assim, gente, as pessoas perderam a noção. Porque a obrigação de ser feliz é uma construção dentro dessa sociedade de consumo. Tanto é que quando eu pergunto para alguém assim, você é feliz? A pessoa vira para mim e ela fala assim, ah, eu tô terminando de pagar meu carro, eu comecei agora a pagar meu apartamento, eu comprei essa roupa nova. Aí que você, as pessoas não falam de felicidade no sentido assim, ai, eu sou feliz sim, olha, eu tenho saúde, eu tenho onde morar, eu sou feliz porque eu tenho relações bacanas. Não, as pessoas falam, eu sou feliz porque eu consumo. Então, ali a felicidade era um like que é de consumo. E como isso afeta psicologicamente? Ao ponto de o Instagram não poder, de maneira alguma, saber e colocar lá quantos likes você tá tendo. Né? Quantos likes você tá tendo? Qual é a ideia? Né? A gente tá fazendo uma live. Aí eu tô pensando aqui, né? A gente fazendo uma live, tal, então tem 25, 23, tal. E ontem eu tava assistindo uma live com o Pedro Cardoso e com o Pochá, que tinha 12 mil pessoas ouvindo sobre política. E hoje, antes de entrar aqui, tava uma live ele e a Anitta. Tinha 35 mil pessoas.
Aí você fala assim, poxa, o que que leva as pessoas a procurarem uma coisa ou outra? Qual é o lugar dessa tecnologia, até mesmo para você ser aceito dentro desses espaços? Então, assim, por que que uma live da Anitta tinha 35 mil pessoas? O que que essas 35 mil pessoas elas estavam vendo? O que que elas conversam, né? É tipo igual aqui em Maringá, quando tem vestibular, a gente sabe que o curso mais concorrido é medicina. Então é 4.500 pessoas para 15 vagas. Aí geralmente dá assim, 380, 450 por uma vaga. Eu sempre disse que a minha vontade era pegar esses inscritos, colocar numa sala e perguntar assim, por que você quer ser médico? Fala para mim, por que você quer ser médico? Porque eu não entendo. Eu quero ser médico para quê? E eu vou achar mais honesto que falar assim, eu quero ser médico para ganhar dinheiro, Que a maioria, né? a gente pode. Que é a maioria. Aí eu vou falar assim, tudo bem, então você quer ser médico para ganhar dinheiro, então vamos começar agora já a ver o que, que você vai fazer ou não na faculdade para você ganhar dinheiro. Quem você vai proteger ou não. Porque aí essa sociedade vai me dizendo, isso é ser feliz, é ganhar dinheiro, né? Eu estava vendo hoje que a UEM é a que mais aprova na OAB nos advogados aqui em Maringá. Só que eu tenho pelo menos 30 instituições inseridas em Maringá que têm direito, né? Então, quer dizer, qual é o lugar que eu tô falando? Então, essa menina, ela tá procurando uma felicidade, que é a felicidade da grama do vizinho, que é sempre verde, mas que a gente nunca entendeu que ela é de plástico. Que a gente não entende isso, né? Que a gente não entende que essa grama é de plástico, que a gente não entende o que, que essa pessoa está fazendo por essa grama, né? Que a gente não entende o que, que é ser feliz para essa pessoa. Aí você estava falando dessa coisa de não postar as tristezas, né? Então, pessoas bem-sucedidas, tal, não sei o quê. Aí a gente fica em choque quando o Whindersson Nunes vem a público e fala, eu quase me matei. E você pensa, o cara é o Whindersson Nunes. Uhum, Aí a gente choque quando o Tiaguinho vai na rede e fala assim, eu não sabia mais o que eu queria fazer com a minha vida, mesmo com todo o público, que não sei o que, não sei o que. A gente fica em choque quando o Thiago York, de um dia para o outro, fala assim, tô saindo disso daqui e não tô nem aí, eu vou embora, eu não preciso ficar aqui. E fica um ano desaparecido, um ano sem redes sociais, um ano não sei o que, não sei o que, e ele fala, eu fui dar um tempo pra minha vida, porque eu não aguento mais isso daqui, eu não aguento mais ser monitorado, eu não aguento mais... Por que a gente tá falando disso? Porque a gente tem hoje esse tribunal do júri, que são esses likes, né? Quer ver uma discussão aí do momento? Gustavo Lima. Gustavo Lima pode ou não pode fazer as lives dele? Gustavo Lima tem o direito de fazer a live que ele tem. Ok, ele tem o direito de fazer a live da casa dele, com o dinheiro dele, tudo bem. Só que moralmente falando, existem regras. Ele não pode fazer aquela bebedeira e achar que aquilo é normal, porque eu tô dentro da minha casa. Porque eu tô fazendo aquilo. E eu fico pensando nessa sociedade, já que a gente tinha falado de hipocrisia antes, eu fiquei pensando nessa sociedade hipócrita, que se fosse um funkeiro, se fosse uma banda de rock, se fosse um cara do pagode, se fosse, sei lá, El Chan fazendo aquilo, as pessoas iam chamar até a igreja para Inquisição. se Mas fosse, com o Gustavo Lima... se fosse alguém Oi? no episódio, se fosse alguém menos de 3,8, né? Exato! Eu Exatamente! estaria Se fosse porque assim, quando a gente olha, né, por exemplo, essas questões, você fala assim, por que que na internet, né, BBB, vamos lá, né, BBB. BBB foi a expressão disso. Colocou um grupo de pessoas que são digitais influencer e um grupo de pessoas que não são. E aí ele ficou medindo o tempo todo quem poderia mais ou quem não poderia mais estar neste BBB ou ficar lá. Se a gente for ver o prognóstico, que eu achava que era, quando eu vi a primeira vez essa divisão, o prognóstico está claro. Foi e vai para a final os influencers digitais. Tanto é que sobrou uma pessoa só que não era dos influencers digitais. Então, quer dizer, a gente tá por uma sociedade que, vai lá. A disputa de hoje foi que a Anitta tem uma treta com a Manu Gavassi, e a Anitta falou, se a Manu Gavassi sair, eu vou fazer uma live. Aí você fica pensando, como que eu meço as pessoas hoje? Que é isso do like, né? Aí a Pitty, que já teve uma treta ali com a Anitta, tal, não sei o quê, mandou uma assim, e se Manu ficar, a live é minha. E aí você fica pensando,